Boa noite. Boa noite a todos, né? A gente tem que esperar o rapaz da técnica. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, né, semanal, para a nossa palestra. E para poder começarmos os nossos trabalhos, vamos fazer uma prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, elevar o pensamento ao alto e pedir a Deus Pai, a Jesus, Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga, que nos permitam nessa noite absorver, Pai, todos os ensinamentos que nos forem trazidos aqui. Que nós tenhamos o nosso coração aberto e que sejamos iluminados pelas tuas palavras abençoadas. Que assim seja. Temos os avisos, né? Paroquiais de sempre. O nosso encontro espírita daqui a 1 mês e 1 dia, né? Que vai ser no dia 11, hoje é dia 10. Então, dia 11 de abril, no Marx Plaza, com o tema Conhece-te a ti mesmo, né? Uma jornada, um convite a uma jornada interior com Jesus, tá? As inscrições pelo Simpla ou pelo telefone que tem um WhatsApp ali, ó, o telefone do centro, tá? O outro convite que a gente tem para fazer é do estudo que nós estamos tendo Paulo e Estevão. Ontem foi o segundo, né? O segundo encontro. Ele acontece sempre às segundas-feiras, a cada 2 segundas-feiras. Então, nós tivemos 2 que foram Paulo e Estevão. As próximas 2 serão o Livro dos Espíritos. É um estudo que é intercalado. A próxima de Paulo e Estevão vai ser dia 30, tá? Temos as outras atividades da casa também, que é o Grupo Esperança, das quartas-feiras. Às sextas-feiras, Joana de Ângeles. Aos domingos, nós temos o encontro virtual, em que nós estudamos o Evangelho, né? E todos estão convidados. Aqueles que vêm à casa pela primeira vez, a gente quer desejar, né, uma boa acolhida a todos. E a nossa palestra de hoje vai ser com a Geise sobre família homoafetiva. Boa noite a todos. Como a Bel falou, que sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que estão aqui as primeiras vezes, que se sintam bem acolhidos. E hoje a nossa reflexão será em torno desse tema tão importante de ser falado, de ser discutido, de ser refletido, que é sobre a sexualidade, a homossexualidade e famílias homoafetivas. Qual o olhar espírita sobre 2 pessoas do mesmo sexo que decidem construir uma família reconhecida legalmente no Brasil, que possui os mesmos direitos de famílias heteroafetivas, incluindo casamento civil, adoção e reprodução assistida. O Espiritismo possui uma visão bastante clara, com bases doutrinárias, sobre a homossexualidade, assim como tem um olhar muito claro, uma visão muito esclarecedora sobre pena de morte, sobre aborto, sobre eutanásia, esses temas que sempre geram, muitas vezes, polêmicas, porque são recheados de desinformação. Então, cabe a nós espíritas buscarmos qual o olhar espírita sobre a homossexualidade, sobre famílias homoafetivas, para que, de alguma forma, a gente consiga contribuir para uma sociedade menos preconceituosa, menos homofóbica. Porque muito dos preconceitos que hoje a gente vive e a gente vê na sociedade vem desses preconceitos, aquilo que a gente supõe conhecer de temas ao qual nós não nos aprofundamos devidamente
e criamos crenças, conhecimentos, que muitas vezes isso chega a matar, a ferir e a excluir outras pessoas. Algumas semanas atrás, a Giovana trouxe o tema para nós, as tragédias sociais geradas pelo preconceito. E a gente sabe que são muitas. E relacionada à homossexualidade, o Brasil continua sendo um dos países mais perigosos do mundo para a população LGBTQIA+, mantendo altos índices de violência letal e não letal. Em 2004, o número de mortes violentas, e coloca-se como morte violentas homicídios e suicídios de pessoas LGBTQIA+, no Brasil, cresceu 13,2%, totalizando 291 vítimas. É de cair o queixo, não é? Dados de 2025, o ano passado, aponta mortes violentas, 257 mortes violentas no ano, mantendo o alto índice. Então, o Brasil, ele é campeão na violência, na homofobia contra as pessoas LGBTQIA+. E é muito triste tudo isso. As causas do preconceito contra a homossexualidade, a homofobia no Brasil, são profundas e estruturais, misturando fatores históricos, culturais e psicológicos. Então, antes da gente tentar entender qual é o olhar espírita sobre a homossexualidade, a gente precisa refletir o que mantém essas bases do preconceito, que é igual está aqui, é histórico, é estrutural, que mistura N fatores, para que depois a gente vá fazendo, com o olhar espírita, uma desconstrução daquilo que a gente vai alimentando durante o passar dos anos. Então, tem alguns pilares centrais, né, que mantêm esse preconceito à homofobia. O primeiro um deles, é a construção histórica e o patriarcado. A sociedade brasileira foi estruturada sob o modelo patriarcal, que valoriza a masculinidade dominante e a heteronormatividade. Qualquer comportamento que desvie desse papel de gênero tradicional é visto como uma ameaça à ordem social. Isso é bem presente, né? Então, desde muito cedo, a gente vai crescendo, aprendendo, assimilando o que nos é passado, o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, né? Menina não pode isso, menina não pode aquilo. O gênero, ele é definido, né, por questões externas. Então, a gente vai aprendendo desde muito cedo que o normal é ser heterossexual, que o normal é isso, é aquilo, sem questionar. Então, a gente vai crescendo e assimilando essas normas, né, que nos são ditas, que nos são passadas, como que isso é o certo, isso é errado, isso é adequado, isso é inadequado, e a gente vai crescendo e aprendendo que o gênero masculino é isso e o gênero feminino é aquilo, e que para cada um deles tem as coisas que pode, né? Até alguns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, mas antes, homens não vestiam camisetas rosas, né? Porque já era associado à homossexualidade, e vinha aquelas piadinhas sem graça nenhuma, homofóbica, criminosas, né? Porque homem não pode vestir rosa, menina não pode vestir azul, porque fica associado a uma coisa à outra. E aí Emmanuel, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a visão espírita, mas olha que interessante, Emmanuel, nesse livro aqui, Vida e Sexo. Esse livro aqui foi publicado na década de 50. 50, gente. Olha o que ele diz sobre esses padrões que a gente nomeia como certo, como errado, como esperado, como inadequado. Olha o que ele diz.
a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para que se ergam como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. De vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa a parte que assume no jogo da delinquência. Então, ele está dizendo aqui que a humanidade, graças a Deus, né, está caminhando e que gradativamente a gente vai começar a pensar, a assimilar as coisas fora da caixinha de que a gente acha que é certo, do que a gente acha que é errado, do que é o normal, porque o que interessa, para além de padrões, é a dignidade humana. Então, nós vamos aprender. Hoje já tem alguns passos, a gente vê mesmo que o próprio conceito de família mudou. Antes era aquela família tradicional, do homem, da mulher, dos filhos. Hoje a gente tem famílias de mães solos, pais solos. Então, está tendo maior variedade, porque a gente vai começar a aprender que o normal e anormal a gente não pode definir na questão somente do gênero masculino e feminino, porque hoje a gente precisa ampliar a nossa visão do que é masculinidade e do que é feminilidade, para que a gente comece gradativamente, como Emmanuel, a enxergar as coisas para além da aparência, para além do externo, e enxergar mais o que é interno. Por isso que Jesus foi para a cruz, porque ele veio desconstruir muito das coisas que a sociedade da sua época achava que era certo e o que era errado. Como ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, ou seja, nos ensinar a como cumprir a lei, mas para além das coisas que nos são ditas como certo e como errado. Porque na sua época, ele foi muitas vezes contrário à norma de normalidade, quando ele diz quando ele curou pessoas ao sábado, que era um crime perante a lei de Moisés, não se faziam isso, era um desrespeito à lei. E ele curava, porque o que importava? Era o dia ou era a pessoa? Era o externo ou era o interno? Então, ele nos ensinou a desconstruir esses conceitos para que a gente consiga entender com mais profundidade, com mais espiritualidade, o que são realmente as leis divinas. Porque muitas vezes seguir as leis divinas é a gente ir totalmente contra o que a sociedade coloca para nós como certo e como errado. A gente, sim, enquanto seres humanos civilizados, precisamos conviver bem em sociedade, precisamos de regras, precisamos de bom comportamento, para que a gente consiga criar uma harmonia. Mas o viver a sociedade não pode estar acima de nós vivermos a nossa essência, a nossa alma. Então, Jesus nos ensinou que muitas vezes a gente precisa morrer para o mundo, para viver para Deus. E Jesus vem trazendo isso, e a espiritualidade, o espiritismo vem desconstruindo essa questão de normalidade, que a gente vai ver mais. Até aí tá dando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa. Não sei se a gente vai conseguir responder, mas a gente procura a resposta e a gente vai vindo. Então, um outro fator que está na base, né, do preconceito, dessa questão estrutural, dessa questão cultural, histórica, é a influência religiosa dogmática. Muitas interpretações conservadoras de textos religiosos são usados para justificar a exclusão, tratando a homossexualidade como pecado ou desvio moral. Andrei Moreira, que, aliás, estará aqui conosco no nosso encontro no dia 11 de abril, né? Ele é excelente trabalhador do movimento espírita e ele publicou esse livro, Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal. É um livro muito riquíssimo de conhecimento necessários aos quais nós precisamos nos debruçar para estudar. E ele traz aqui várias, né, reflexões importantes para a gente. E ele diz aqui sobre essa influência religiosa dogmática,
que muitos segmentos religiosos promovem verdadeira demonização da homossexualidade e do homossexual, que não raro é tratado com violência e desrespeito nas igrejas e em locais de culto, bem como por alguns de seus adeptos em locais públicos. São aceitos nos ambientes de prática religiosa na condição de enfermos necessitados de cura, chegando algumas denominações a realizar congressos para a cura de homossexuais em franca afronta ao conhecimento científico atual. E ele não deixa o movimento espírita fora disso. E ele diz, o movimento espírita está inserido nesse mesmo contexto social cristão e é formado por homens e mulheres que trazem em sua bagagem cultural os mesmos conceitos e preconceitos. Apesar de a doutrina espírita se constituir como ciência, filosofia e religião livre, libertária, compromissada com a evolução humana e a formação de homem de bem, ainda observamos atitudes retrógradas de discriminação abertas e declaradas, que negam a própria essência do espiritismo. Então, infelizmente, o ambiente religioso, dogmático, ele gera essa discriminação e essa violência, porque quando uma pessoa chega a um ambiente religioso e é dito a ela que ela não pode ser quem ela é, que ela tem que mudar a sua essência, aquilo que a define, isso é violência. É o mesmo que a gente, né, de uma forma brusca, querer que a pessoa deixe de ser aquilo que ela é. E o ambiente religioso, seja ele qual for, ele precisa ser acolhedor, precisa ser humano, porque nós estamos ali para acolher e para respeitar, e não para dizer para as pessoas o que ela deve fazer ou deixar de fazer da sua vida. O ambiente religioso é para nós buscarmos as orientações de Jesus, do Evangelho, e não os nossos pontos de vista pessoais sobre determinados assuntos que a gente imagina ter a razão e a sabedoria de tudo. Então, e como o movimento espírita, nós somos homens e mulheres que vêm dessa construção social, que vêm desse olhar da religião dogmática, obviamente a gente deixa transparecer nas nossas falas muito desses preconceitos declarados e muitos velados. Andrei Moreira, nos seus seminários, depois tem na internet vários seminários dele a respeito desse assunto, que com certeza ele fala com muito mais propriedade, porque esse livro aqui é a construção de um trabalho de mais de 15 anos de pesquisa. Então, não é uma ideia que ele teve ali, vou lançar um livro e vou pôr no movimento espírita, não. Foi um trabalho de mais de 15 anos sobre o tema, para trazer a luz do espírito imortal, ou seja, não a luz do espírito de Andrei Moreira, não a luz do espírito de Geisiane, de fulano, de ciclano. É o que a doutrina espírita tem a nos oferecer sobre esses temas. Então, precisamos conhecer, precisamos estudar, para que o ambiente religioso ao qual nós frequentamos viva a essência do cristianismo, que é acolher, que é amar e que é respeitar. Um outro fator que gera isso é a herança da patologização. A homossexualidade foi considerada um distúrbio mental até a década de 1970. Então, antes, como não se tinha estudo, não se tinha conhecimento, né, denominava ela como uma patologia. A Associação Psiquiatra Americana retirou a homossexualidade da lista de transtornos mentais em 1973, após constatar que não havia evidências científicas para considerá-la uma patologia. Então, a ciência, hoje, nos diz que a homossexualidade não tem nada de patologia, não é um transtorno, não é um distúrbio. É uma variação normal da sexualidade humana, que não requer cura ou tratamento. Então, de vez em quando, a gente vê na internet cura gay, cura não sei o quê. Gente, isso é crime.
né? Porque a ciência já nos diz que a homossexualidade não é patológica. É claro que dentro da sexualidade tem alguns distúrbios, tem alguns transtornos, mas a orientação sexual homoafetiva não é crime. Então, a gente ainda tem no imaginário popular que precisa ser tratado, que se a pessoa passar por algum determinado culto, algum determinado tratamento, a pessoa vai deixar de ser. Não existe isso na ciência, porque hoje já está bem claro isso. Toda a ideia ou movimento que vá contrário à ciência é homofóbico. Invisibilidade e falta de representatividade. Isso aqui também é muito interessante. Historicamente, a ausência de modelos positivos de pessoas LGBT na mídia e na política reforçou a ideia de que essa população é marginal. A falta de convivência direta com a diversidade dificulta a empatia. Então, a homossexualidade hoje é muito assim associada à marginalização, à prostituição, a esses movimentos, né? E aí cabe muito, assim, muito fácil ficar julgando. Mas diante, gente, de tantas portas fechadas, de tanta discriminação, de tanta violência, tem pessoas que quando contam para a sua família que é homossexual, são expulsas de casa. Na adolescência tem muita evasão das escolas. Então, muitas vezes, o que sobra é esse caminho. É buscar essas outras experiências por falta de oportunidade, pelo preconceito. Então, é fácil a gente julgar, falar que a homossexualidade está associada a isso, a aquilo, mas quantas portas fechadas? E às vezes a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, porque eu não sou homossexual, porque na minha família não tem nenhum homossexual, então o que acontece para fora da minha casa não é problema meu. Não. Muitas vezes, mantendo essas ideias preconceituosas no sentido da desinformação, da ignorância sobre o tema, a gente contribui muito para os discursos de ódio, para a exclusão, né? Então, olha o quanto que é importante a gente conhecer, a gente estudar e a gente poder contribuir para menos violência na nossa sociedade e dar espaço, né? Porque é fácil ficar discursando, mas é preciso agir também. E assim, claro, que como tem muito heterossexuais que desviam do caminho, que têm uma conduta moral reprochável, também sim, tem entre os homossexuais, mas a gente não pode pegar e generalizar todo mundo. Nem todo mundo fala de todo mundo. Então, sim, há essa invisibilidade social, há essa discriminação, há pessoas, sim, que buscam seguir o caminho que queiram seguir, mas a gente precisa olhar por um olhar mais amplo e com mais consciência social. E um outro fator que a gente já está chegando aí é os mecanismos psicológicos, projeção. Alguém que já ouviu falar sobre projeção? Já, né, Kel? Projeção. A gente estuda bastante aqui nas sextas-feiras, né, os conceitos psicológicos que a Joana de Ângeles nos traz como uma ferramenta para a gente nos autoconhecer, e diz assim: psicólogos apontam que, em muitos casos, o preconceito extremo pode ser uma projeção. Indivíduos que sentem insegurança sobre sua própria sexualidade ou que reprimem desejos podem manifestar hostilidade contra grupos que representam o que eles tentam negar em si mesmo. Então, a projeção é assim: aquilo que incomoda no outro, na verdade, fala mais de mim do que do outro. E se incomoda tanto, é porque existe em mim. Mas como está inconsciente, ou seja, eu não enxergo essa questão, eu projeto nela. Então, é aqueles discursos: homossexuais têm que morrer, tem que ser discriminado, é uma vergonha, é aquilo. Opa, será que eu não estou querendo combater em mim, no outro, aquilo que existe em mim? Então, a projeção é um caminho
para o autodescobrimento. É uma proposta da gente parar e olhar se um tema, seja ele qual for, hoje a gente está falando da homossexualidade, me incomoda tanto, então esse tema fala de mim, existe dentro de mim, senão não incomodaria nas outras pessoas. Então é uma proposta do autodescobrimento, porque às vezes está ali uma homossexualidade que não tem espaço de se mostrar, de ser vivida dignamente, devido aos ambientes que a pessoa foi ali crescida, educada, e que quando se dá um espaço para isso, porque todas as coisas que estão inconscientes nossas e nós buscarmos dar um espaço para ela em nossa vida, vivê-las conscientemente, isso nos traz um sentimento chamado plenitude, que é onde a gente se sente completo, né? E quem diz isso é Joana de Ângeles. Então, esses são alguns dos conceitos, né, desses pilares que mantêm muito esses preconceitos, essa visão que a gente acaba construindo sem ter um devido conhecimento ou estudo sobre o assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Está dando para entender? Então, agora nós vamos ver qual o olhar espírita sobre a homossexualidade, porque o nosso tema é família homoafetiva. Porém, família homoafetiva é um passo adiante. A gente precisa conhecer a homossexualidade. A pessoa precisa se assumir homossexual para que ela possa dar esse segundo passo, que é construir uma família. Mas antes, a gente precisa entender algumas definições e conceitos. Por quê? Senão a gente coloca tudo numa coisa só e a gente acha que um conceito explica tudo. E não é assim. E, mais uma vez, no livro aqui, Homossexualidade, do Andrei Moreira, que ele explica e é muito importante. Então, ele traz alguns conceitos e definições. O primeiro conceito, sexo biológico. O que é sexo biológico? É aquele ao qual o indivíduo nasce, composto pelos órgãos sexuais externos e internos ou definitivos. Pode ser masculino ou feminino. Então, sexo é aquele ao qual o indivíduo nasce, masculino e feminino. Identidade sexual. A identidade sexual representa aquilo que o indivíduo pensa e sente que é, ou seja, aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Pode ser masculina ou feminina, independentemente do sexo biológico. Isso significa que um indivíduo que seja biologicamente masculino pode se olhar no espelho e reconhecer-se como uma mulher, rejeitando a sua biologia. Bem como uma pessoa que seja biologicamente feminina pode se olhar no espelho e reconhecer-se como homem. Então, dentro dessa classificação de identidade sexual, tem os transgêneros. São pessoas que têm identidade de gênero distinto do sexo biológico que nasceu. Nessa classificação estão incluídas as pessoas travestis, transexuais, pessoas queens, binárias ou gênero fluido, que são aquelas que não se identificam com nenhum dos gêneros, masculino e feminino, ou podem se identificar ora como um, ora como outro. Então, identidade sexual é diferente de sexo biológico. Então, uma pessoa nasce com sexo biológico feminino ou masculino, mas, porém, ela se identifica, ela se sente, ela se vê com o sexo oposto ao qual ela nasceu. Agora, orientação sexual. Depois vocês vão ver como que é importante essas definições. Orientação sexual não é identidade sexual. Orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo, pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. A homossexualidade, o homossexual é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original, embora posteriormente possa sofrer alterações determinadas pela vontade,
Sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja, o homem se olha no espelho, se vê e se sente como um homem. E a mulher se olha no espelho, se vê e se sente como uma mulher. Quando dizemos que um indivíduo é homossexual, estamos caracterizando única e exclusivamente sua orientação do desejo, voltada para o mesmo sexo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetiva e sexualmente por um igual. Então, o homossexual, ele não tem, por falta de outra palavra, um conflito com seu sexo biológico. Então, ele não tem isso. As pessoas trans, geralmente, né, elas trazem essa dificuldade de se identificar com o sexo que nasceu. Então, o homossexual, ele tem a sua orientação, ela é voltada para o mesmo sexo. E a heterossexual para o sexo oposto, e o bissexual, a orientação dele é voltada para os dois sexos, masculino e feminino. Deu para entender isso? Que depois a gente vai ver no Olhar Espírita que tem diferença aí. Homossexualidade e espiritismo. Emmanuel, no livro aqui, Vida e Sexo, que tem um capítulo sobre homossexualidade. Ele diz assim: a homossexualidade, também chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por uma criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, a gente tem que levar em consideração que esse livro aqui ele foi escrito na década de 50. Na década de 50 não se tinha estudo sobre o tema, né? A questão social era mais reprimida, era mais castradora. Por isso que Emmanuel coloca aqui que a homossexualidade também hoje, naquela época, chamada transexualidade. Mas a gente já viu que homossexualidade é diferente de transexualidade. Né? E que naquela época não tinham estudos psicológicos que tratavam desse assunto. Mas ele diz aqui para nós que esse tema é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Aí eu fiquei pensando, né, nessa questão das definições do gênero, de homens e mulheres trans, que encontra muitas barreiras sociais, que as pessoas não conseguem entendê-las, que elas se veem e se sentem do sexo oposto ao qual nasceu. E tem muitas falas preconceituosas, não, mas nasceu homem, tem que ser homem, nasceu mulher, tem que ser mulher, que se quiser, consegue viver daquela forma, né? Uns trazem alguns conceitos da doutrina espírita para embasar as crenças que a gente acredita que é certo, e falam, não, mas se nasceu homem, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E Emmanuel nos diz aqui que esse tema da sexualidade, da homossexualidade, da transexualidade, é compreensivelmente compreendida pela luz da reencarnação. Porque o olhar da reencarnação nos amplia. Então, é perfeitamente uma pessoa que nasceu do sexo masculino ou do sexo feminino se sentir e se ver do sexo oposto, porque são as reencarnações anteriores que ela teve no masculino, no feminino. E tem uma proposta espiritual ao qual a pessoa nasce na condição de transexual, que é um trabalho individual de cada um que nasce nessa condição, descobrir qual é o seu caminho e qual é a proposta que ela tem para nascer, dela ter nascido nessa experiência. Mas não é acolhedor esse olhar espírita, esse olhar da reencarnação? Se uma pessoa nos chega, nos conta esse conflito, olha, eu nasci homem, eu nasci mulher, mas eu me vejo, eu me sinto uma mulher, um homem, a gente vai bater no ombro dela e vai dizer, meu irmão, minha irmã, isso é completamente compreensível,
Porque o espírito, como a gente vai ver aqui, não tem sexo na acepção como a gente conhece. E nós passamos por várias existências no masculino, no feminino, aprendendo determinados aprendizados que cabem ao gênero. Então, é compreensível que você sinta isso, que você consiga. E o nosso papel é a gente orientar, através da doutrina espírita, o que dá para ser vivido nessa encarnação. Se faz cirurgia, se não faz, se vive isso, se vive disso de alguma outra forma, isso é pessoal, é da pessoa. Mas não tem nas leis divinas uma condenação, não tem uma determinação no sentido, porque a proposta da reencarnação é evoluir, é aprendizado, e a gente aprende através das experiências. Então, eu achei isso bem acolhedor. Só a visão da reencarnação já é bastante esclarecedora e nos iguala. Porque hoje, o papel que eu ocupo hoje, na próxima existência eu posso ocupar outro. Na próxima existência eu posso. A minha necessidade espiritual faça com que eu nasça na condição de uma pessoa trans, de uma pessoa homossexual. O homossexual hoje, pode ser que a proposta espiritual dele na próxima existência é uma experiência heterossexual, porque não existe essa questão de normal e de anormal. São expressões da sexualidade humana. Não tem essa questão de que isso é normal, de que isso é anormal, só existe na nossa cabeça pelas construções que a gente foi criando sobre determinados temas. Mas a luz da reencarnação, Emmanuel diz aqui, compreensível, é perfeitamente compreensível. Então, olha o quanto que a gente precisa caminhar, não somente em conhecer, mas de sentir, de se permitir, de pegar o que a gente sabe sobre determinados temas, deixar de lado. E eu vou enxergar, eu vou buscar entender o que a doutrina espírita fala disso. Talvez algumas coisas se agregam com aquilo que eu já conhecia, que eu já sentia, algumas outras vão ao contrário, e assim se dá um aprendizado. Mas o que a gente não pode é a gente querer pegando trechos das obras espíritas para fundamentalizar nossas ideias pessoais e dizer isso como uma verdade para o outro seguir. Porque aí a gente estaria fazendo uma coisa que é muito ruim, que é a covardia moral. Que a gente não consegue chegar na pessoa e falar para ela, é isso, é aquilo que eu penso a respeito disso, mas a gente se utiliza da doutrina espírita de uma forma covarde moralmente para apontar os erros do outro. Isso não. A gente precisa ser claro. Olha, eu não entendo sobre esse tema, eu fui construída educadamente, socialmente, aprendendo que isso é assim. Você pode me explicar? O que você sente? Como que é isso? Tão mais simples do que a gente ficar criando contendas, conflitos e praticando a criminalidade. Ali. Nos achamos os donos da verdade e no direito. Porque é como Emmanuel colocou aqui, né, Raquel? Gradativamente a humanidade vai aprendendo, né? Porque a essência do cristianismo, a essência do espiritismo, é isso que você falou, acolher. Mas porque ainda somos pessoas que vêm de reencarnações, né, atravessadas nessa cultura, nessas normas. Então, é difícil a gente fazer essas desconstruções, mas é preciso, porque o respeito e o amor ao outro são, na verdade, os ensinamentos que a gente precisa vivenciar, né? A gente precisa disso. Então, aqui, Emmanuel nos diz que é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, a homossexualidade, a transexualidade,
A gente começar a aprender que gênero não se define somente pelo sexo masculino, que é muito mais amplo, que o outro tem o direito de sentir e de viver o que é. E lá no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos já é de 1857. Na questão 200 a 202, os espíritos tratam sobre o sexo nos espíritos. E tem a seguinte pergunta, da 200. Tem sexo os espíritos? E eles responderam, não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, olha que interessante, os espíritos, né? Kardec perguntou, tem sexo os espíritos? Né? No sentido assim, Deus criou o espírito masculino e o espírito feminino? Daí eles respondem assim, tem sexo, mas não no sentido como entendeis. Então, a gente aqui já tem que parar e pensar, nossa, o que eu entendo sobre sexo não é a essência, é outra coisa. Então, aqui a gente já tem que ter uma humildade para a gente não ficar criando teorias de que os espíritos disseram isso, disseram aquilo, né? Aí, na 202, Kardec ainda pergunta, quando errante, ou seja, quando o espírito está lá na espiritualidade, se preparando para reencarnar, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Eles responderam, isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, não importa se o espírito vai reencarnar como homem ou como mulher. O que importa é a prova. Tem determinadas provas que, para alcançarmos determinados aprendizados, reencarnar na masculinidade é mais favorável. Tem provas que reencarnar na feminilidade como mulher é mais favorável. Né? Então, tem isso. E a ideia é essa, né? A gente passar por diversas experiências humanas para o aprendizado. E Andrei Moreira, aqui nesse livro, ele traz os estudos, quais são os possíveis fatores que podem explicar a experiência da homossexualidade, ou seja, né, quais os possíveis, porque cada indivíduo é cada indivíduo. A gente não pode generalizar. Então, ele traz aqui alguns fatores que podem fazer com que o espírito decida reencarnar na condição homossexual. Então, ele coloca aqui consequências natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência do mesmo sexo por muitas encarnações. Então, baseado em Emmanuel, ele diz assim, lá Emmanuel diz assim, a face disso, a individualidade em trânsito, né, de experiência feminina para a masculinidade ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços de feminilidade que terá estagiado por muitos séculos e que pese no corpo na formação masculina. Nossa, gente, isso que eu escrevi, por isso que deu errado, tive que ter copiado. Que o segregue, verificando-se análogo a processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias, ou seja, o reflexo, né, natural dessa mudança de sexo na reencarnação. Então, o espírito pode ter reencarnado muitas existências na condição feminina, para o devido aprendizado, e na hora que ele muda a polaridade, tudo aquilo que ele é, essa bagagem espiritual que ele foi enquanto mulher, não some da noite para o dia. Fica ali, né? O corpo, ele vai. Quem me ajuda aí na palavra? Não. Isso, amiga, obrigada, né? Essa memória espiritual daquilo, então o corpo não vai ali brecar tudo aquilo. Então, tem aí essa questão. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele não estava tratando sobre a homossexualidade. Ele estava tratando lá, né, que era muito discutido naquela época, se a mulher tinha alma. Olha só. Né? Aí ele coloca assim, ó, mudando de sexo, poderá, pois sob essa impressão, em uma nova encarnação, conservar os gostos,
as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explica certas, entre aspas, anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Isso aqui é interessante. Allan Kardec sempre esteve à frente do seu tempo. Então, ele colocou aqui como anomalia, porque naquela época não se tinha estudo sobre esse tema. Mas ele já estava nos dizendo, olha, isso que a gente vai achar que é normal, que é uma anomalia, é completamente compreensível aqui, quando o espírito muda de sexo na próxima reencarnação. Ele vem com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, e isso vai influenciar na existência atual. Kardec, em 1866. Olha só, hoje não tem estudos que provam isso? Joana de Ângeles, nesse livro aqui, é uma outra referência importante para nós sobre o olhar espírita, sobre a homossexualidade. Esse livro aqui, Encontro com a Paz e a Saúde. Ela vai tratar no capítulo 8 sobre reflexões sobre a sexualidade. Olha que interessante, né? E ela vai dizer aqui que vai corroborar com o que Emmanuel e Kardec já nos disse. O espírito progride, viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas da existência anterior fixam-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica. É uma consequência natural dessa mudança. Ah, porque o espírito está em expiação, está em provação? Nem sempre. Aqui ela está dizendo, por uma mudança constitucional do sexo. Não tem nenhum caráter de natureza kármica punitiva, como pretendem alguns estudiosos. Olha, Joana, já vai falar, né? Vai dizer aqui para nós assim, os espíritos é cheio de falar que os homossexuais são espíritos que estão, como fala, desequilibrados sexualmente, desequilibrados espiritualmente, e por isso reencarnam. Ela está dizendo aqui, já está desconstruindo essa ideia. Isso é Joana, depois vocês leem, tá? Pretende alguns estudiosos, ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriores praticados, vivenciando novas experiências iluminativas. Depois eu leio esse pedaço aqui, guardar a melhor parte para depois. Então, ela está dizendo, vem de encontro ao que Emmanuel falou, uma mudança pode apresentar aquilo lá. Então, mas também, sim, pode acontecer que seja uma necessidade provacional do espírito vivenciar a condição homossexual, mas assim também heterossexual. Né? E isso também está no livro Emmanuel, Sexo e Vida, que ele diz: o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando existências de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é conduzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão e a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. Andrei Moreira, ele traz uma reflexão importante, porque a gente pega essa fala de Emmanuel e a gente só frisa aqui a questão de que, em regime de prisão, né, como que se a reencarnação na condição homossexual, como eu falei, fosse uma coisa absurda de um espírito que errou. Mas quem de nós não errou? A maternidade também se constitui uma prisão de aprendizado, porque a gente convive com as pessoas às quais a gente faliu moralmente com elas, que a gente contribuiu para com os desastres emocionais e espirituais delas. Então, a gente reencarna no mesmo núcleo familiar para o aprendizado, porque a reencarnação não tem nada de punitiva, ela tem de aprendizado. Né? Então, a proposta é sempre aprender. Os casamentos, raríssimos, né? Já para nós abaixar essa expectativa aí de que são missão, de que são almas missionárias que estão ali. O que são o casamento na visão espírita, a maioria das vezes? Provas e expiação. Não é assim? Por quê?
inseridos nessa relação estão almas que fracassaram mutuamente e que precisam dessa união para se reajustar. Então, todas as experiências humanas servem para o espírito como reajustamento, né? Mas também Emmanuel, olha como que a gente não pode generalizar. Então, a gente já viu aí que é o reflexo das reencarnações passadas. Emmanuel traz essa noção de que sim, são experiências de processo de aprendizado, porque em outras existências a gente lesou o outro, lesou a nós mesmos, então é uma proposta de vivência da pessoa consigo mesma, mas ele coloca aqui também, no Vida e Sexo, e em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamento humano e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no corpo físico, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Então, se a gente tinha a ideia de que o homossexual só reencarna porque tem reajustes morais, não. Espíritos cultos e sensíveis, porque às vezes aquela condição homossexual vai lhe trazer as características necessárias na sua personalidade para que ele cumpra com as tarefas a qual ele veio realizar em benefício da coletividade de si mesmo. Então, olha como que não dá para colocar todo mundo numa caixinha e ficar dizendo isso, né? Que aquilo tudo. Gente, tudo que eu estou falando está aqui nas obras. Eu quero muito que depois que acabar a palestra, a gente se sinta com vontade de estudar sobre esses temas, de buscar, porque a gente possa contribuir de alguma forma, né? E aqui também, voltando aqui em Joana, né, nesse outro trechinho, que ela diz assim: seja qual for a causa anterior que corresponde pela atual conduta homossexual, por esse conteúdo ânima que se encontra no ser masculino, assim como pelo ânimos que faz parte da constituição feminina, adquirindo prevalência e impondo a necessidade de entendimento. A conduta moral do espírito irá delinear-lhe a existência harmônica ou conflitiva, insatisfeita ou não, pela qual transitará. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente. Gente, olha aqui. Necessidade sexual diferente. Uma experimentação. Achei isso máximo. Com objetivos experimentais no processo de evolução. Então, o espírito vai reencarnar nessa condição para aprender novas experiências. É Joana que está falando isso aqui. Trouxe até aqui o livro, né? Para que não tenha falsas interpretações. Né? O amor, no entanto, será o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. Então, não é a questão do espírito nascer com a orientação heterossexual ou homossexual que o define o caráter e a sua essência moral. É o que ele vai fazer com isso. É como que ele vai viver essa experiência de forma digna ou indigna, de forma honesta, sincera ou de uma forma promíscua. Mas, de momento algum, a orientação sexual do ser humano define como superior ou como inferior, como certo ou como errado, mas sim a conduta moral dele perante a sua experiência, porque a sexualidade é um talento que nos foi dado, ao qual nós prestaremos contas também, porque é uma pulsão de vida. A sexualidade é uma energia de ligamento, de criação. E está me faltando aqui uma outra palavra que define a sexualidade em si, que é essa aproximação, essa afetividade, esse amor, em qual todos nós vamos prestar contas.
da nossa vivência sexual ou da nossa energia sexual, a qual estamos dando a definição a ela. Porque como a Cida falou, ela é criação, ela é criativa, criadora. E o que estamos criando com essa energia? De forma interna e externamente. Então, todos nós. Então, em síntese, só para a gente deixar claro aqui, né, tentar deixar claro aqui, porque esse assunto não se esgota, né? Porque tem muitas outras coisas que não dá para ser falado aqui, mas que precisam, em outras oportunidades, trazer. Então, em síntese, a causalidade da homossexualidade é multifatorial e deve ser individualizada para cada experiência. Então, tem N fatores, e cada qual. A homossexualidade é uma experiência humana dentro do processo evolutivo do espírito. É uma variante da expressão afeto sexual. Então, uma experiência de aprendizado para o espírito. A orientação sexual não caracteriza o caráter moral do sujeito. Isso precisa ficar muito claro, né? Porque até pouco tempo atrás, eu não sei se vocês já ouviram isso. Espero que ouviram, que não sejamos nós que tenhamos falado isso. Mas, geralmente, quando uma pessoa vai apresentar uma pessoa conhecida e que é homossexual, mas logo fala assim, ele ou ela é homossexual, mas é uma boa pessoa. Mas é trabalhadora, como se a gente precisasse justificar que a pessoa fosse boa para a gente não fazer um preconceito de que só por ser homossexual já é inferior ou já é desregrado. Então, hoje, né, tem essas já vem com essa justificativa. É homossexual, mas é uma pessoa gente boa. Trabalhadora, honesta. Né? Não precisa disso, né? Porque a gente não apresenta uma pessoa heterossexual e fala essas coisas. Tem um amigo heterossexual, mas é uma boa pessoa, viu? Não existe isso, né? Então, não vai dar tempo da gente aprofundar sobre família homoafetiva, não. Vai ter que deixar para um outro espaço aí. Mas eu trouxe aqui, né, Emmanuel, mais uma vez, na Folha de São Paulo, de 1984, fizeram essa pergunta para o Emmanuel. Será lícito duas pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto como marido e mulher? Olha a resposta de Emmanuel. A esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em O Livro dos Espíritos, com as seguintes palavras: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Lei natural é lei divina. Então ele está perguntando, né? É contrário? É errado? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Hoje pode parecer uma instituição falida, mas ele é o progresso da humanidade. Para animar para a gente casar, né? Porque tá difícil. Os amigos encarnados do plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar é um progresso na marcha evolutiva, né? E os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo, a doutrina espírita, estão aptos ao estudo e à conclusão do texto em exame. Olha que interessante. Então, Emmanuel ele não vai falar é certo ou errado. Ele vai falar, o que os espíritos já responderam a Kardec lá? Que a união entre dois seres, ele falou a união entre um homem e uma mulher? Dois seres. Ele definiu? Não. Então, a união entre dois seres representa um progresso na humanidade. Então, Emmanuel ele é muito perspicaz, né? Ele não trouxe ali certinho, errado. Já está lá na codificação. Vamos lá estudar. Né? Vamos lá estudar o que fala. E lá fala da união entre dois seres, independente se seja dois homens, se seja duas mulheres, se seja um homem, se seja uma mulher. É união. Quando se tem amor, tem afeição, tem respeito, pouco importa a forma. Importa é o conteúdo, né? Dentro do espiritismo, a compreensão de família vai além da estrutura biológica tradicional. A família é vista principalmente como um encontro de espíritos que se reúnem para aprender, reparar e evoluir juntos. Assim, quando pensamos na família homoafetiva, o olhar espírita tende a considerar sobretudo os laços espirituais e o amor e a responsabilidade entre os membros, e não apenas a forma externa de família.
Então vai ficar para uma outra oportunidade a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a família homoafetiva, trazer aí alguns estudos, né, que diz do quanto que essa união é mais duradoura, muitas vezes, do que a união heterossexual, que a adoção, né, de crianças por famílias homoafetivas, e tem muito preconceito que fala que a criança aí vai influenciar a criança a ser homossexual, tanto desses preconceitos, né? Não é nada disso. Crianças educadas por pais homoafetivos têm um alto índice de entrosamento, de afetividade, de maior compreensão de si mesmo. Então, são estudos que realmente vale a pena a gente parar, estudar, para que a gente consiga redefinir os nossos conceitos, se eles são contrários àquilo que a doutrina espírita nos diz. E fica aqui para nós a mensagem de Jesus, que é amar, que é acolher e que é respeitar o outro, seja ele quem for, como seja. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Buscar, nesses momentos, silenciar a nossa mente, o nosso pensamento, para agradecermos a Jesus pela doutrina espírita, esse conhecimento tão libertador e consolador, que nestes tempos difíceis, aos quais estamos passando, quanto nos seria bom bebermos da fonte desse conhecimento, para podermos compreender o ser humano como outro ser humano, dissolvendo em nós os preconceitos que nos faz muitas vezes separar, maltratar, deixarmos de viver o ensinamento mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que possamos, Senhor, afirmar o nosso compromisso de estudar, de nos estudar, para que possamos colaborar com uma sociedade mais acolhedora, mais amorosa, mais humana. Aprendermos a olhar o próximo com os teus olhos. Obrigada por esses momentos, que continuaremos em prece, em oração, nos momentos do passe. Que assim seja.